Se você veio pelo tema do vídeo, claramente essa é uma questão que tá passando pela sua cabeça. Oi, vlog! Eu sou a Evelyn, tenho 22 anos e sim, eu tô com uma colinha aqui. Passar no Enem tem que ser quebrado em partes, porque ele não é uma prova tradicional onde cada questão vale um ponto exato. Então, não necessariamente existe passar no Enem, porque ele depende da TRI de cada questão. Cada questão é separada em fácil, médio e difícil. E cada questão tem as suas habilidades. Suas habilidades e competências, conforme a matriz de referência do Enem. Mas, basicamente, todos esses nomes difíceis são excessos de informação nesse momento, faltando 10 dias. Mas, sim, pra mim eu acredito que é possível passar no Enem, porém, ainda quebrando, passar no Enem é passar pela prova do Enem, fazer todas as 180 questões, porque essa parte de entrar na faculdade, que é essa forma que a gente associa passar no Enem, é só depois que você fizer a prova, escolher, vamos aplicar para o SISU, a minha nota, ou para o ProUni, ou para o FIES. Aí sim tem a nota, passei na prova do Enem, ou passei na faculdade que eu quero. Eu já fiz 2 vezes o Enem, eu fiz em 2020, fiz em 2023 e hoje em dia eu vou fazer em 2025 de novo. Por isso que estou aqui meio que um desabafo, meio que tipo, gente, dá certo, vai dar certo. Eu vou conseguir, você vai conseguir, nós vamos conseguir. Em 2020 eu tive esse resultado e em 2023 eu tive esse. Eu entendo que nessa reta final, o excesso de informações e muita gente falando muitas coisas, INEP, MEC e o próprio governo tendo movimentações de mudanças de última hora, mas não é exatamente o que a gente precisa agora. A gente não precisa ter esse desespero, porque a prova já está pronta desde o início do ano, desde o ano passado, a prova já está pronta, essas mudanças vão acontecer de qualquer forma. Então, meio que a gente respirar esses 10 dias e se colocar numa autoavaliação, tipo, eu sei isso, mas claramente não dá tempo de eu ler todo aquele cronograma grandão, vou ter que priorizar algo. Nisso, eu vou indicar 5 canais que são específicos, são tipo, diretos ao ponto, e todos eles têm uma relação com interdisciplinaridade. Basicamente, todas as... interdisciplinaridade são onde todas as matérias têm alguma conexão. As naturezas são juntas, são estudadas de alguma forma juntas, ou toda a matemática tem alguma relação, ou a história tem relação com matemática, a sociologia tem relação com, sabe? É basicamente isso, junção de matérias. Eu vou indicar o Lumber Geek, que é esse canal aqui. Ele fala bastante sobre 50% da prova do Enem, ranking de conteúdos que mais caem, dicas de redação. Ele é bem atual, sabe? E ele já tem aprovações, ele já tem algo pra dizer pra nós, e ele tem visão de prova muito boa, as estratégias de prova dele dão certo. Oi pessoal, vindo na edição pra melhorar o áudio. E os 2 canais que eu indico um atrás do outro, eles são parecidos porque são feitos em formato de edit e são o Matemática em Evidência e um bem fácil na real. As 2 últimas indicações, mas não menos importante, são os canais Corre da PhD e Ciência Mapeada. Eles são 2 facilitadores que conseguem abrir a matéria de uma forma muito fácil e menos complicada. E basicamente a interdisciplinaridade é uma habilidade que o Enem e a prova em si espera que o aluno tenha, sabe? Mas, e a redação? Ok, a gente teve bastante coisa da redação saindo, cartilha nova e uma manifestação grandona. Mas a gente tem que realmente não se desesperar nesse momento, porque a prova vai continuar e ainda em 2025 terá a redação. Então, a gente tem que estar preparado para saber que ela vai existir, por mais que ele tenha um movimento grande, nossa, mudanças, sabe?
Eu achei sensível deixar a partezinha da respiração, mas voltando aqui. Essa parte eu começo a falar que a redação tem 30 linhas. Então, eu aconselho treinar a escrita com 7 linhas de introdução, 7 linhas de desenvolvimento 1, 7 linhas de desenvolvimento 2 e 9 linhas de conclusão. Porém, dá para escrever mais ou menos, pensando que se escrever mais em qualquer uma lá de cima, vai desbalancear nas de baixo. Mas se eu não posso escrever com repertório de bolso, repertório decorado, com o que eu vou escrever? É importante lembrar que todos os repertórios são decorados e todos os repertórios são de bolso. Tudo está saindo da sua cabeça. Mas, segundo a cartilha, a redação terá prioridade ao não copia e cola. Eles deram ênfase para não usar textos prontos sem, sabe? Que não se encaixem com nada, eles só estão prontos ali colados, copiados e colados. Isso eles não querem, porque eles querem que a gente tenha esse desenvolvimento de ler o tema, interpretar o tema com os textos motivadores e ter a sua própria visão. Mas basicamente, sim, você pode ir com os temas decorados e eixos temáticos decorados, até argumentos decorados. Mas claramente até frases decoradas, mas ele quer que você tenha o real pensamento, tipo, demonstre que aquele teu pensamento foi você mesmo que pensou e não algo que só tu, sabe? Não vai dar nada usar aqueles repertórios que eles colocaram como análise, mas tipo, eu não usaria nesse momento, mas se é a única coisa que dá pra usar, use, mas mostre que você mesmo colocou, sabe? Esse é o mais importante. Mas, sim, você pode ir com repertórios decorados, mas é realmente importante ler o que eles estão pedindo, porque o tema e os textos motivadores, eles dão o que eles querem que a gente escreva e a problemática que eles querem, sabe? Que vá para não ter o tangenciamento do tema. Ok, eu coloquei uma frase de tipo, não despejar apenas o que eu decorei e usando o seu pensamento, todo o repertório coringa se encaixa. Mas, sério gente, priorizem a escrita e a estruturação, que é a introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão. Isso aqui tem que estar, na hora, sabe? O repertório, ele vai vir pra te ajudar. Tá, fiz a prova de redação, mas eu ainda tenho os conteúdos. A estratégia que eu faria agora é focar nas provas do primeiro dia, nas 3 áreas que vão cair no dia 9, e depois focar nas provas do segundo dia. E para essa preparação mais assertiva, eu usaria questões, simulados, provas anteriores e indico o aplicativo do Mac-Enem ou o Simuladão, que é um aplicativo que tem no Android e no iOS. Ele é muito legal. Ele tem videoaulas, tem PDFs e tem questões por habilidade. Ele tem a correção de redação e um simulado. Porém, a correção de redação, nesse primeiro momento, ele é por IA. Eu mandei hoje uma redação pra lá, pra ver como vai ficar. E se até a edição desse vídeo e o dia que eu postar eu tiver a correção, eu boto aqui. Passando do dia 9, que vai ser o domingo de prova, começar a focar em natureza e matemática. Eu sei. É bem difícil focar na prova mais difícil 5 dias antes. Mas encaixa com o teu dia a dia, sabe? Encaixa com o que você precisa. Essa aqui é uma dica, um aconselho, sabe? Eu faria assim. É o que eu tô fazendo também. Então, focar no primeiro dia até o dia 9 e focar no segundo dia até o dia 15. Fiz um monte de questão, mas errei tudo. O que eu faço? O que tu errou hoje é pra não errar nos dias da prova. Nos dias de prova. Eu tenho 2 corretores de linguagens que eu vou indicar pra vocês, que tá no começo do meu caderno. Vamos lá. Que é o professor Felipe Pereira. Os vídeos dele são bem longos, mas ele faz correção das questões por habilidades em linguagens. FTD
educação também corrigem questões. E se você copiar a questão que você fez e botar no YouTube, aparece uma correção detalhada. Respondendo à questão inicial do vídeo, é possível passar no Enem em 10 dias? Sim, é possível. Porque focar nesses próximos 10 dias em questões básicas, em questões que sempre se repetem, ou até na estruturação da redação, é algo que já vai te alavancar, sabe? Vai te tirar do completo zero. Se esse vídeo acalmou seu coração ou te ajudou a organizar o pensamento, já vale o meu dia. Tchau!